Olá, então, hoje nós vamos falar sobre a questão da autonomia patrimonial e a desconsideração da personalidade jurídica. Então, como nós já estudamos, a questão, quando você constitui uma sociedade empresária, você está constituindo uma pessoa jurídica, que ela tem os bens preservados, e são os bens da pessoa jurídica, enquanto os sócios terão seus bens também preservados e os bens pertencem aos sócios. Isto, então, nós temos autonomia patrimonial, o que, a partir do seu surgimento, a partir da criação da pessoa jurídica, passa a ser um sujeito de direito distinto, com um patrimônio autônomo e responsabilidade própria em relação aos sócios que entregam a sua sociedade. Não se misturam o patrimônio da sociedade empresária com o patrimônio dos sócios, são distintos. A lei da liberdade econômica acabou acrescentando aí o artigo 49A no Código Civil, que dispõe de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios e associados, instituidores ou administradores, acerca da autonomia patrimonial, de que é do sócio e que é da empresa. Tá? E aí, no seu parágrafo único ainda, referido ao artigo 49A, que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito e a questão de alocação e segregação de riscos estabelecida aí pela finalidade que teve sua constituição da sociedade empresária. Então, são coisas totalmente distintas, não podem se misturarem. Para que isso? Para estimular mesmo os empreendimentos no Brasil, além disso, as questões aí de gerações de emprego, arrecadação de tributos, renda, inovações e benefícios em toda a sociedade. Então, quanto mais se cria sociedades empresárias, há motivação para as criações da sociedade empresária, nós temos aí geração de empregos, arrecadações de tributos, rendas, uma inovação em benefício de toda uma sociedade. Tanto que, quando há uma discórdia entre sócios e um sócio pede para, então, desconstituir a sociedade ser extinta judicialmente, a última posição que o magistrado toma é uma extinção de uma sociedade. Por quê? A sociedade ela não pode ser extinta assim porque um sócio não está tendo mais convivência com o outro. Porque ali eu tenho uma geração de emprego, tributo, renda, inovações, aí o benefício de toda uma sociedade. Então não é um incentivo de extinguir a sociedade. E se um sócio sair, mas a sociedade continuar. Porém, gente, existem grandes situações em que os bens podem se confundir, o patrimônio, essa autonomia patrimonial, mas elas se misturam. Aí nós vamos aprender agora a questão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Quando há uma confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da sociedade empresária, então sim, poderá, em situações, fica de que o patrimônio de um sócio pode pagar dívidas da sociedade porque houve confusão patrimonial. Então, quando se fala da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, é uma teoria da desconsideração que surge para evitar que a atribuição da personalidade, quer dizer, a questão que é consequente de autonomia patrimonial da empresa, seja desviada de fins ilícitos, que um sócio possa usar o patrimônio da empresa para outros fins. Isto significa que o sócio passa a ter o nome do veículo, por exemplo, que é utilizado na empresa, está no nome do sócio, os carros dos sócios estão no nome da empresa, a movimentação bancária, em vez de ser na conta da pessoa jurídica, está na pessoa física, há uma confusão patrimonial. E quando o credor precisa de receber, seja lá o fornecedor, o fisco, receber da sociedade empresária, a sociedade empresária não tem como pagar e nem tem patrimônio. Por quê? O patrimônio foi desviado para um desvio para fins ilícitos. Então, nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica pretende permitir, tá, o afastamento temporário da personalidade da pessoa jurídica, naquele momento, a fim de que o credor possa satisfazer a sua pretensão de cobrança, porque houve desvio de suas funções da sociedade, a partir da invasão do patrimônio pessoal do sócio ou do administrador, vai invadir o patrimônio do sócio e do administrador para pagar a dívida da sociedade empresária, porque houve
uma confusão patrimonial, que cometeu aí um ato abusivo, um desvio de poder. Esse foi o grande sentido. A nossa legislação, ela acabou tendo duas categorias de desconsideração. A teoria maior e a teoria menor. Quando se trata da teoria maior, é o artigo 50 do Código Civil, que significa o seguinte, que exige o abuso da personalidade, o desvio da sua finalidade ou a confusão patrimonial com prejuízo do credor, que possa, de fato, comprovar que houve esse desvio. Então, o credor, nesse caso, ele precisa de comprovar que, de fato, houve uma confusão patrimonial e que o patrimônio que o sócio tem, de fato, pertencia à sociedade empresária e por aquele desvio ilícito, ele então se enriqueceu e a sociedade empobreceu e não pôde pagar as suas contas. Mas quem tem que comprovar isso é o credor, que houve de fato esse desvio, e esse desvio, essa confusão patrimonial. Então isso chama teoria maior. Quando se trata da teoria menor, é que exige apenas o prejuízo do credor. O credor ele não precisa de comprovar que houve desvio, basta comprovar que o sócio tem patrimônio e que a sociedade não tem, então o sócio tem que pagar. Isso é a teoria menor. Enquanto a teoria maior não basta tão somente que o sócio tenha patrimônio, que por si só ele vai ter que pagar a dívida para o credor. O credor tem que provar que houve confusão patrimonial. Tá? Então são essas duas situações. A teoria menor, basta eu comprovar que os sócios têm possibilidade de pagar e a empresa não tem. Por exemplo, a empresa fecha as portas, mas o sócio tem patrimônio, então o sócio vai pagar. Tá? Porque é a teoria menor. Enquanto a teoria maior, não. Mesmo que a empresa tenha fechado, eu tenho que comprovar que houve confusão patrimonial e que os sócios passaram a ter patrimônio e a empresa não, por um ato ilícito do sócio, ao desviar, ou fazer confusão patrimonial. Porém, gente, a teoria menor eu só aplico em 3 situações. Quando se trata do direito do consumidor, que é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata da questão das condutas lesivas do meio ambiente, quando se trata lá no artigo 4º da Lei 9.605 de 98, tá? Quando se trata da questão de direito ambiental, eu tenho a teoria menor que eu vou aplicar, e quando se trata de infrações de ordem econômica, que é o que fala lá a Lei 12.529 de 2011, seu artigo 34, vai narrar aí a questão quando se trata da infração de ordem econômica. Então, essas 3 situações, aplica-se a teoria menor. Se a empresa não tem, mas o sócio tem, então existiu o patrimônio do sócio para pagar. Porém, quando em outras situações não, eu vou utilizar a teoria maior, que o credor tem que comprovar que houve de fato a confusão patrimonial. Tá? Outra situação é quando se trata do abuso de personalidade, ficou bem caracterizado pela da lei econômica, da liberdade econômica. Então, nesse caso aí, quando eu tenho um abuso da personalidade, que é a teoria maior, que o credor vai ter que comprovar, o que é isso? Eu vou ter que comprovar as 2 situações, o desvio da finalidade e a confusão patrimonial. Então, quando se trata da teoria maior, que é o artigo 50 do Código Civil, eu tenho que ficar bem atento que eu, credor, tenho que comprovar o desvio da finalidade e a confusão patrimonial. Tá? Então, o desvio da finalidade é utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Quer dizer, o desvio do patrimônio todo da empresa exatamente para não pagar o credor e para a prática de ato ilícito de qualquer natureza. E aí a confusão patrimonial é a ausência de separação dos fatos entre os patrimônios caracterizado por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa, como eu disse para vocês, movimentação bancária da pessoa física, pessoa jurídica, vão se misturando, veículos, nomes de empresa, pessoa jurídica, pessoa física. Também transferência de ativos ou passivos sem efetivos, contraprestações, passa para os sócios, mas na verdade os sócios não fizeram nenhuma contraprestação, exceto aí no caso de valor proporcionalmente insignificante, aí não, né? E outros fatos, descumprimentos da autoridade patrimonial. Isso é a confusão patrimonial. O credor, para uma desconsideração da personalidade jurídica, teoria maior, ele tem que comprovar o desvio da finalidade e a confusão patrimonial. A mera exigência do grupo econômico, sem a presença dos requisitos, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Tá?
que é o que a gente tem no Código de Processo Civil. Quando eu inicio uma cobrança, posteriormente eu venho a ser informado dessa confusão patrimonial, eu faço por incidente processual. Eu então ajuizo uma ação incidental da desconsideração, o juiz paralisa, põe sobre estado o processo principal, para transcorrer aí o processo incidental da desconsideração até seu julgamento, que cabe numa decisão dessa natureza interlocutória, cabe agravo do instrumento, para que depois, posteriormente, se for dada a desconsideração, o processo continua, se não for, o processo continua. Se for concedido a desconsideração atingindo os bens do sócio, se não for, então somente os bens da sociedade empresária. Então, não constitui aí o desvio da finalidade, nesse sentido, gente, a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica, e não. A pessoa jurídica quis ampliar o seu negócio, isso aí não é questão de desconsideração. Tá? E além disso, nós temos a desconsideração inversa. O que é? A desconsideração da personalidade jurídica, que é da sociedade empresária, pode se dar de forma inversa, ou seja, invade-se o patrimônio da pessoa jurídica. Tá? Quando a pessoa física que compõe esvazia fraudulentamente aí o seu patrimônio pessoal. Aí nessa hipótese o juiz desconsidera o quê? Autonomia patrimonial para buscar bens da pessoa jurídica, que seria aí, vão responder por dívidas da pessoa, do sócio. Então, isso acontece, por exemplo, muito no divórcio. Os sócios transferem todo o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Aí quando vai se divorciar, não tem nada para dividir, porque o patrimônio todo é da sociedade empresária. Mas na verdade houve uma confusão patrimonial, um desvio da pessoa física para patrimonial. Ou então o próprio sócio cria dívidas, quando ele vai pagar ele não tem recurso para pagar, mas a sociedade empresária teria, mas a sociedade não paga a dívida do sócio. Aí existe então a desconsideração inversa. Você pedir a desconsideração da pessoa jurídica porque o sócio é que deve. Nesse sentido aí temos essas particularidades. A gente continua no próximo vídeo.